Olá, amigos, juntos mais uma vez para mais um estudo da lição. E estamos chegando ao final da lição número 5, Todas as Nações e Babel. Essa semana aprendemos muito com tudo que estudamos e agora queremos tecer alguns comentários sobre o conteúdo da lição desta semana. Porém, antes de avançarmos, quero orar com você. Feche seus olhos e falemos com Deus. Senhor, muito obrigado pelo privilégio, Pai, de estudar a Tua Palavra. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus amigos. Gênesis capítulo 1, versículo 28, o Senhor expressou o desejo dele para o ser humano. Deus disse ao casal: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Este versículo, ele mostra, o propósito de Deus. E é interessante que esta ordem divina ao casal é dada logo após eles serem abençoados. Então, a bênção de Deus sobre a humanidade estaria em cumprir este propósito. Interessante que o Senhor ratifica isso logo após ao dilúvio. Gênesis capítulo 9, versículo 1, o Senhor então ordena a Noé e aos filhos de Noé. Ele abençoa e logo após ele ordena de que eles também fossem fecundos, que eles se multiplicassem e enchessem a terra. O desejo de Deus é que a humanidade se dividisse em colônias sobre a terra e a subjugasse. Mas vemos ali na história da Torre de Babel, em Gênesis 11, versículo 4, que a ideia dos construtores da cidade e da torre ia totalmente contrária a esta vontade de Deus. Ali eles estavam construindo a cidade e a torre para que não fossem espalhados por sobre a terra. Está ali no final do versículo 4 do capítulo 11. Esse era o propósito, de que não fossem espalhados sobre a terra. Na realidade, os moradores de Sinar queriam ficar juntos. Na realidade, eles queriam ficar unidos como um só corpo. A grande verdade é que eles queriam formar um império universal. E Babel seria então a capital deste império universal. A torre seria um monumento ao poder e à sabedoria destes construtores. A grande verdade é que seria um monumento que fizesse com que todos os moradores deste império, espalhados por sobre a face da terra, pudessem então admirá-los, admirar a sabedoria, admirar o poder destes construtores por gerações e gerações. Olha o ser humano na tentativa de realmente buscar a glória para si. Olha, mais uma vez, o ser humano sendo colocado no centro. Aqui nós vemos nitidamente o orgulho e a vaidade humana. Obviamente que tudo isso vemos que é orquestrado por uma mente sagaz, a sagacidade da serpente. Vemos por detrás disso realmente o inimigo trabalhando para tirar Deus do centro, tirar a atenção, o foco das pessoas de Deus e colocar no eu, no ser humano. E por detrás disso o inimigo ele é adorado. Chamo sua atenção para o fato de que uma das intenções também da construção da torre era se prevenir de uma futura tragédia como havia acontecido. É interessante que, mesmo eles tendo vivido o dilúvio, mesmo eles tendo ouvido de Noé, patriarca que viveu 350 anos após o dilúvio e falou, com certeza, para as gerações futuras. Noé falou para os netos, bisnetos, tataranetos, a respeito da ordem de Deus em construir uma arca, mesmo tendo todo este relato de forma oral.
Aqui vemos nitidamente um povo, os moradores de Sinar, ali uma população, uma humanidade que não estavam no concerto com o Senhor, não criam no concerto com Deus. Exatamente isso. A grande verdade é que o mundo ali, naquele momento, expressa o ateísmo, a mitologia. Eles não acreditavam que o dilúvio ele havia sido um juízo de Deus. A grande verdade é que muitos tentavam explicar de forma filosófica essa catástrofe como um evento natural. Outros estavam até trazendo a ideia mitológica de um ser poderoso que havia ocasionado isso, mas infelizmente a verdadeira origem não era aceita pelos moradores de Sinar. Sabe, nós vemos que hoje também não é diferente. Vivemos num mundo onde a Bíblia mostra claramente, né, que as tragédias, catástrofes, eventos no mundo político, no mundo religioso, eventos no mundo social, natural, foram preditos pelo nosso Senhor, mas lidamos com isto como se fosse coisa comum. Tentamos encontrar uma resposta científica, filosófica para explicar tais situações. E assim ignoramos a existência de um Deus que deseja salvar a humanidade, um Deus que prometeu realmente voltar a este mundo e restaurar este mundo, restaurar a sua criação. O mundo hoje não é diferente daquela época e hoje, mais do que nunca, o ser humano ele tem buscado realmente colocar o eu na frente de Deus. O humanismo tem sido realmente uma tendência forte nesse tempo em que estamos vivendo. A exaltação humana, a vaidade, o orgulho, suas construções, o ser humano cada vez mais tem buscado estar em evidência. Mas, assim, queridos, como havia naqueles dias também fiéis testemunhas do Senhor, hoje também Deus tem as suas testemunhas, hoje Deus também tem aqueles que procuram viver de acordo com a sua vontade, e agora mais do que nunca é o tempo de nós nos voltarmos para Deus, nos voltarmos para as promessas de Deus e procurar viver de acordo com a vontade dele. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até a próxima.